Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, senhores deputados, no debate da nação, os portugueses reafirmam o clamor por um país que lhes mostre o futuro, um horizonte de progresso e desenvolvimento. Por isso a política deve ser de verdade, deve ser reformista, deve ser exercida em diálogo, não dentro da caixa de poder da maioria. Em face disto, Portugal não pode esperar mais. Por um futuro onde os mais velhos não tenham de temer pela redução dos rendimentos perante medidas titubeantes do Governo que tão depressa prejudicam a atualização das reformas, como aconteceu em 2022, como recuam flagrantemente perante a censura da oposição. Por outro lado, nesse futuro, o elevador social tem de funcionar, onde os mais jovens possam aspirar a uma profissão remunerada condignamente em função das suas qualificações. Um horizonte onde possam, no seu país, constituir família e ter a sua habitação sem adiarem anos a fio a realização dos seus sonhos. Como podemos afirmar que o Governo tem sido bem-sucedido a cumprir estes anseios dos jovens quando 3 em cada 4 ganham menos do que 950 euros? Mas, Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhores deputados, nós não queremos um país de pobres, onde 2 milhões de portugueses, depois de apoios sociais, continuam dependentes do Estado. E se tantos concidadãos nossos se encontram nesta situação, outros, aqueles que são empreendedores ou que muito se esforçaram, são sufocados por uma carga fiscal brutal. Só em 2022, ao não atualizar os escalões do IRS, o Governo ficou com 523 milhões dos portugueses. Mais, os aumentos que se têm registado na receita de IRS evidenciam que esta cresceu muito mais do que a massa salarial, muito mais do que o emprego e muito mais do que o produto interno bruto. Nas variáveis do crescimento, o Governo dirá que o consumo privado não reduziu, mas logo esquece que a poupança das famílias atingiu mínimos históricos, o que talvez ajude a explicar como os portugueses estão a conseguir aguentar. Mas até quando? Não chega a dizer que a economia cresce se o Estado se apropria de uma enorme fatia dessa riqueza. A estratégia do Governo é de empobrecer os portugueses e torná-los dependentes do Estado. Caminho que só pode ser compreendido pelo receio do Governo em fazer reformas que modernizem e transformem o país. Enredado nas suas peripécias internas, da TAP à mudança de membros do Governo, o Executivo deixou de governar para se governar à custa dos portugueses. E esse estado de coisas acontece também no que respeita aos encargos sobre as empresas, que pagam a taxa estatutária de IRC mais alta de entre 22 países europeus da OCDE e a terceira maior taxa média efetiva. Como espera o país atrair investimento se o Governo mantém a linha de tributar tudo o que mexe? Mesmo aos pequenos empreendedores, como os empresários do alojamento local, a resposta do Governo não é de incentivo, mas de ataque à iniciativa privada. É a velha história da cigarra e da formiga. A cigarra é o Governo, a formiga são as famílias e as empresas. Mas se o Estado tributa mais, oferece menos. Menos saúde, com mais 1,6 milhões de portugueses sem médico de família. Menos educação, com os professores desmotivados e alunos com percursos escolares prejudicados pela instabilidade no sistema. Menos justiça, com a ausência de soluções que resolvam os graves problemas existentes e que já conduziram, com as greves em 2023, ao adiamento de mais diligências do que durante toda a pandemia. Mas também reformas para resolver os problemas da falta de transparência, da morosidade e do custo de acesso à justiça. Em suma, o Estado oferece menos serviços públicos. O Sr. Primeiro-Ministro deveria parar e ver o país que vai deixar. Um país de salários baixos ou todos nivelados pela média. Um país que se arrisca a desperdiçar tantos milhões de fundos europeus. Como dorme descansado, como consente a falta de rasgo e ambição do seu Governo. Sr. Primeiro-Ministro, porque desistiu do país. Da parte do PSD, nós não desistimos, porque sonhamos reformar o país e devolver a esperança aos portugueses.
aos mais velhos e aos mais jovens, aos trabalhadores e às empresas, a todos, sem exceção. Queremos fazer do futuro o presente de hoje, disse.